De volta para uma conversa de peso hoje com o curador da nossa fundação, do nosso museu, né? Uma grande obra deste grande artista da nossa cidade, talvez o mais hamburguense de todos, sendo ele campomorense, né? Exatamente. Ernesto Frederico Schaeffer, hoje com o Ângelo Heinheimer. Ângelo, que é o guardião disso tudo, Ângelo? Pode ser. Ele te deixou assim esse peso nas costas? Como é que é? Ou tu já tinha colocado ele muito tempo antes? Olha, também. Sim, havia uma expectativa do Schaeffer. O próprio livro dele, né, o livro que nós Lindíssima obra, construímos, né? né? Eu tenho 3 livros que foram autografados pelo Schaeffer. O primeiro, ele autografou um, ele me disse assim, não, mas eu não consegui dizer o que eu queria dizer, eu vou fazer outro. Aí ele fez outro. Aí eu acho que um mês antes de falecer, ele me fez um terceiro livro. Ele disse, aí ele me ligou de Porto Alegre, que ele estava em Porto Alegre, né? Ele disse, agora eu acho que eu consegui dizer em poucas palavras o que eu deveria ter dito lá no primeiro. Eu disse, então tá, fui lá pegar. E realmente é uma dedicatória muito simples, muito bonita, dizendo que eu deveria concluir, né, o que ele e a Ângela começaram e tal, que eu teria as possibilidades para concluir, né? O trio de ouro, o que o trio de ouro de Hamburgo Velho fez, né? Ele e a Ângela. Então fiquei muito comovido. Uma carta testamento, isso. Mas tem muito trabalho agora que vem pela frente também para não só na casa ao lado, mas para redimensionar o museu, né? O museu hoje ele está precisando de uma atenção especial, né? Nós temos problemas graves de infraestrutura no museu, nós temos grandes problemas de pessoal no museu, precisamos que o público aumentou, nós precisamos de mais gente para atender no museu, então isso é uma busca que vai andar junto à restauração da casa ao lado. Me parece que é um trabalho um pouco ingrato, por um lado. Se por um lado cada vitória é muito comemorada, é um trabalho que não tem fim realmente. E não consegue se dimensionar muito bem. Foi uma pegadinha essa dele. Foi, é uma pegadinha. Não tem fim e tu não mede a coisa. Tá dando certo, não tá. É um lance muito de intuição, né? Tem uma historinha muito legal. Agora ele até sumiu de Hamburgo Velho. Porque a gente sempre fica, a minha pergunta sempre é, eu estou atingindo as pessoas como se deve atingir? As pessoas estão se reconhecendo no museu, elas estão se sentindo parte daquilo? Isso é um pensamento assim que sempre paira sobre a minha cabeça, né? Estamos no caminho certo. Mas aí tu tem algumas pistas de vez em quando, e tem uma em especial, eu sempre, à noite, quando eu voltava de alguma festa, de alguma coisa, eu sempre passava em frente ao museu de carro para ver se estava tudo bem. Eu ia para casa assim, disse, bom, não tem nada diferente, né? E uma noite eu estava próximo ao museu, parado na sinaleira, ali no Maracanã, e um morador de rua que viveu ali por um tempo, né? Ele falou alguma coisa, eu abri o vidro, ele me disse, deixei um quadro para ti no museu. Como? Aí a sinaleira abriu, eu saí também, era tipo 3 da manhã, mas fiquei com aquela coisa na cabeça. Fui lá no museu ver o que tinha lá. Tem umas plantas em frente ao museu. Ele achou pela rua, em algum lugar, um eucatex com uma pinturinha de criança, uma coisa ingênua feita, e ele pensou, bom, isso aqui deve ser guardado no museu. Pertence àquele lugar. Aí tu consegue sentir que tu está conseguindo atingir as pessoas. Eu acho que é impossível a gente passar lá por dentro e sair de lá em cola. E provavelmente ele deve ter visitado um museu com a escola. Alguém se identifica com algum ou com vários dos quadros. Ou ele leu o jornal, viu tem alguma como passar imagem. por ali e não ficar absorvido por alguma coisa que tem ali dentro. E aí, naturalmente, tu carrega isso no coração pro resto da vida. Então, estas são as pistas, né? Essa semana recebemos um e-mail de uma estudante de moda aqui da Fevale,
que pediu para fotografar no museu, no sábado agora. Nós abrimos para ela, tal, para ela fotografar. Aí ela mandou um longo e-mail dizendo que ela nunca tinha visitado o museu. E que, poxa vida, como é que se pode reclamar de uma cidade que não tem opções, tendo um museu como aquele, né? Então é uma coisa legal que a gente tem esses assim, esses pequenos retornos assim do que a gente está fazendo e que estamos, de uma certa forma, nesse momento, num caminho certo. Mas tem muita coisa para ser feita, muitas possibilidades. Tu foi uma das né? pessoas determinantes para esse tombamento de Hamburgo Velho como um todo. Né? Eu fiz a minha parte. Tu te sente livre disso, tu te sente corresponsável pela próxima etapa? Com certeza. Eu nessa próxima etapa, eu estou mais relaxado, eu estou mais tranquilo, porque eu tenho percebido que outras pessoas estão comprando a ideia. Né? Então, os próprios moradores de Hamburgo Velho, o que antes era um tabu, o tombamento, a preservação era uma coisa ruim, foi uma coisa ruim por muito tempo. Hoje não, hoje está sendo visto da forma correta. É uma grande possibilidade para os proprietários, para os empreendedores. Né? Então, está sendo visto pela forma correta, como deve ser visto. E essas pessoas estão trabalhando. Teve a Hamburger Bergfest agora, vai ter a festa de Natal. Então, A festa de Natal é agora? Dia 3 de dezembro. 13 de dezembro. 3, em frente à Fundação Sheffield. Né? Então, essas coisas estão se encaminhando, já existe um outro clima na cidade, porque existe hoje um fato concreto, está tombado, não se detona mais Hamburgo Velho. Então, essa tarefa foi grandiosa, foi pesada. Muitas vezes a gente achava que não ia conseguir, que a coisa não ia. Eu e a Ângela trabalhamos no inventário histórico de Hamburgo Velho, né? Que foi justamente a instrução de todo esse processo de tombamento, né? Porque parece assim que foi a Dilma, foi lá e tombou. Não, ela fez uma coisa ótima, foi uma hora muito boa para o Sheffield, para ele ter essa grande alegria, foi a grande alegria do final da vida do Sheffield. Mas antes disso houve todo um processo aí de 5 anos, né? Que não foi fácil, não foi tranquilo, né? Porque ainda havia esse ranço ainda, né? Vai ser tombado, eu vou perder propriedade e tal, não é nada disso. É só a preservação do que existe. Como existem reservas naturais, Hamburgo Velho é uma reserva cultural da cidade, está ali. Tu vai saber de onde a cidade veio, como foi construída, as pessoas que viveram antes de nós. Então, é a reserva cultural da cidade. Tá mais fácil para ti falar do Sheffield hoje? Já passou aquela emoção mais forte do... Olha, o Sheffield era uma criatura fantástica, a gente estava sempre muito próximo, mas sempre haviam essas idas do Sheffield para a Itália. Né? Então, às vezes parece que o Sheffield está na Itália, né? Então é uma coisa ainda que precisa ser mais elaborada, mas se tem muita saudade dele. Como é que eram vocês dois amigos próximos? Era muito... Tirando o momento da viagem, de uma nova ideia que tu disse que isso era toda hora, né? Como é que era conviver com de vez em quando davam também assim, também davam estresse, lógico, né? Porque a gente só briga com quem a gente quer se entender, né? Eu parto desse princípio. Com quem eu não quero conversa, não discuto nada. Então, mas eram coisas sempre muito construtivas, né? O texto está assim, mas poderia ser assado e tal. Mas no fim, nós éramos muito amigos. O Sheffield me confessou um dia assim, tu és a única pessoa que sabe tudo da minha vida, né? Então, poxa, é uma coisa muito importante. E ele também. Eu também, o Sheffield foi o meu confidente muito tempo, desde a adolescência, pode dizer assim. Ele foi sempre muito próximo, muito paciencioso. Ele e a Ângela Asperger, eu nunca posso distanciar um do outro, né? Mas era muito divertido, o Sheffield estava sempre disponível para qualquer novidade, assim. Ele tinha aquele aspecto assim meio
meio sério, meio sisudo, mas ele gostava de passear. Nós sempre muito carinhoso, aí, né? Sim. Eu disse, chefe, eu quero... A forma de agradar talvez seja diferente do que a gente mais eu quero jovem ir para tal faz. lugar, às vezes 8 da noite, vamos para Dois Irmãos comer alguma coisa lá. Aí ele pensava, assim, vou me arrumar. Então ele nunca dizia não para nenhuma saída, nenhuma... E o Schaeffler circulava com uma facilidade enorme entre qualquer grupo, assim, ele não tinha nenhuma assim, restrição a pessoas, a grupos, a ideologias, ele conseguia se integrar muito bem a tudo. Tu falou um pouco do fim ou do dissipamento desse ranço com a preservação do patrimônio, achar que vai perder valor econômico, enfim, quando na verdade tem tudo para ganhar muito valor econômico, né? A cultura de maneira geral, Ângelo, como é que está sendo pagar a conta? E vamos conversar assim abertamente, só eu e tu aqui. Como é que está sendo manter essa estrutura, sabendo que às vezes as coisas são muito difíceis, que o dinheiro não vem, que eventualmente atrasa uma conta lá e outra aqui, isso é ruim. Como está sendo segurar essa barra diante da falta de compreensão das pessoas de que essa roda tem que continuar girando? Olha, já esteve pior, né? Mas assim, ó, realmente estamos tentando criar outros mecanismos, né, para angariar recursos, né? Porque são dois museus grandes, a Fundação Schaeffler e a Schmidt-Presser, né? São prédios históricos que precisam de uma manutenção constante, ali todos os dias, né? Um quadro de funcionários assim diminuto, né? Eu não vou nem dizer quantos são, porque é uma realidade muito triste. Assim, nós não temos mais pessoas para atender mais e atender melhor. Mas eu acho que é um processo. Eu acho que a Fundação Schaeffler, ela tem um patrimônio moral muito grande, né? Mas de vez em quando tem que passar o pires ainda para o empresário ou para o poder público? Sim. É inadmissível isso, Ângelo. Mas, Rodrigo, tu vê, o Margues esse ano fechou por falta de guardas, né? Ficou 15 dias fechado. Vários museus no Brasil estão fechando as suas portas. Isso é um problema gravíssimo, mas é um problema brasileiro e que precisa... Cultural, acima de tudo? Cultural. O museu é adereço, é perfumaria, é coisa se tem também. Vamos lá perguntar para o pessoal do Louvre lá, ou não precisa nem ir para um museu tão expressivo, né? Não, e as pessoas saem do Brasil para ver o que na Europa? Para ver patrimônio histórico, para ver museu, para ver e não conseguem assimilar muitas vezes o que tem nas suas cidades, nas suas comunidades. Isso é de uma maneira geral, eu não falo. Já foi coordenador de museus, né? Da segunda região museológica do estado, que na época eram 120 municípios, né? Isso é um organismo vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e ao Sistema Estadual de Museus, né? E foi muito importante. A realidade dos museus, ela se assemelha muito, né? Novo Hamburgo, Vacaria, Bom Jesus, a gente tem cidades onde existem mais recursos, outras que existem menos recursos, né? Mas o que realmente a gente não pode, eu não gostaria de passar, a gente não pode mais passar, ter esses riscos assim de descontinuidade, né? Isso é muito problemático. Nós temos um quadro de funcionários assim, muito pequeno, são pessoas que se dedicam a mais da conta aquilo lá, nós temos pessoas assim que realmente são fundamentais para aquilo se manter aberto, né? E que não merecem, né, passar por esses percalços que a gente já passou. Vamos falar de uma coisa gostosa. Para terminar a nossa conversa aqui, eu quero que tu me diga como é que é essa presença do Schaeffler no dia a dia de vocês, afora todo esse patrimônio maravilhoso que ele deixou. O Schaeffler está o tempo todo com a gente no que se faz lá dentro, nas coisas me contando que a gente pensa em fazer. fazer. Que eu achei maravilhoso. A história, há umas 2 semanas atrás, nós estávamos pensando em remanejar uma parede, uma obra, tirar de um lugar e colocar no outro, tal, e a nossa funcionária Tânia, ela me perguntou: quem sabe colocamos em tal lugar? Eu disse, não, naquele lugar o Schaeffler não ia gostar.
A gente não escapa disso, Que né? maravilha. E isso é uma forma carinhosa, sem nenhuma pressão, é uma coisa Talvez espontânea. antes tu fosse discutir com ele. Sim, antes era mais Agora fácil. só te cabe... Antes a gente chegava, chefe, falou, o que tu achas disso? Eu disse, eu não sei. Uma outra coisa eu aprendi com o chefe, a gente sempre diz não primeiro, depois a gente faz com que a pessoa argumente e aí tu sente se é realmente importante o que ela está te propondo, né? Então é bem legal isso. Então ele está muito presente nisto, nas coisas que a gente faz na casa, nos eventos que são feitos na casa. É que isso, na verdade, Perpetuação da memória viva. isso é uma dele, né? linha que a casa tem de fazer coisas boas, coisas de alta qualidade, é o que nós buscamos, né? Muito feliz com a tua presença. A gente teria assunto para conversar horas e horas e desdobrar cada... A gente nem falou da tua passagem pela Secretaria de Cultura lá de Dois Irmãos. A gente teve a oportunidade de fazer um monte de coisas. Vai ter que voltar aqui para a gente continuar eu volto conversando. Quantas vezes vocês Foi um grande quiserem. prazer conversar Prazer contigo. foi meu, Muito Rodrigo. sucesso na tua construção lá, que a gente possa ter um museu cada vez melhor, cada vez mais cuidado, uma Hamburgo Velho linda, para receber todos os turistas que a gente merece receber. Para todos nós. Para os hamburguenses, gente fora daqui, e que, por favor, né, a gente não precise ficar passando pires para cuidar de um grande patrimônio, que é nosso, que é de todos nós, que é da nossa cidade, que a gente tem que ir lá se apropriar de tudo isso. Hoje, numa conversa de peso com esse querido aqui, esse apaixonado pelo que faz, o Ângelo Heinheim, o curador da Fundação Schaeffer. A gente fica por aqui, continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.